abençoe, né, gente? Deus abençoe vocês. Já vão deixando seu like no vídeo. Já compartilhe, né? Que eu tô aqui trabalhando como sempre. E de coincidência, estou com a mesma blusa dos meus últimos vídeos. Porque tá meio frio aqui na minha cidade. E é uma das blusas que é as melhores, né? Porque ela é fininha, então não é muito quente e nem muito fria. E o local aqui, o cômodo que eu trabalho, ele é um pouco quente, mesmo com o inverno que a gente está enfrentando. E eu queria falar para vocês hoje a respeito do dia que eu evangelizei uma pessoa católica. E não foi uma, na verdade. Hoje eu vou estar contando o relato de uma que, em especial, tocou bastante, até mesmo na minha vida espiritual, me ensinando algo que eu pensei que eu estaria passando sobre Jesus para alguém e, na verdade, eu estava aprendendo também com aquela pessoa. Aí eu cheguei na casa dessa pessoa, é um parente, não vou falar o nome, talvez a pessoa não quer que se identifique. E eu falei, olha, eu quero falar para a senhora, eu sou mais velha, né? Eu quero falar para a senhora que eu não sei como as pessoas têm vindo pregar para a senhora, mas eu quero falar para a senhora que eu amo Maria, eu amo os santos, mas só que eu quero explicar uma coisa para a senhora. A senhora sabe a origem de Jesus, como ele surgiu? Ela falou, eu sei, ele era santo e tal. Então, ele morava no céu e precisou vir até a terra para pagar um preço que já estávamos condenados pelo pecado do Éden. Então, com isso, estamos à mercê do diabo. Seríamos escravos dele. Enquanto já tinha acontecido outras coisas, o dilúvio, a queda do Éden, do casal do Éden, né, que é Adão e Eva, Deus disse, eu vou mandar para que o meu filho desça, um perfeito. Então, resumindo, para não ficar muito extenso, né, o meu vídeo, Maria, ela foi agraciada, com certeza. Ela era uma menina de historiadores de, parece que 19, 20 anos. Imagina naquela época, hoje já é um horror, né? Uma mãe solteira e ela ainda sendo comprometida. Ela já era noiva de José. E ela chegar para José e dizer, nossa, eu estou grávida. Tirando tudo isso que ela passou, tem enfrentado, ela também foi muito abençoada. Porque se fosse hoje, falasse assim, olha, uma virgem vai ter o Salvador. Não teria nem virgens, né? Para falar a verdade, Jesus nem voltaria de novo, nem viria, se esse fosse o caso. Apenas uma hipótese, isso não vai acontecer. Naquela época não, gente. Naquela época todas as pessoas tinham os seus valores, os seus costumes em dia. Então, qualquer moça só conhecia o seu esposo sexualmente depois do casamento. E eu vim explicando para ela. Então quer dizer que ela não era a única virgem, era a que Deus mais achou que fosse pura, a mais cristã, né? Naquela época, talvez ela não falava mal dos outros, ela ajudava. Temos o exemplo que ela grávida foi lá até Isabel, né? Para levar algo para Isabel, porque Isabel também estava grávida de João Batista. Eu fui explicando isso para ela mais ou menos. E eu falei para ela, Maria foi muito abençoada. Ela não fez um favor para Deus. Foi muito duro para ela. Mas imagina, uma virgem, uma mulher que carregou o Salvador, né? Ela teve as dores de mãe, com certeza, mas ela foi muito abençoada, gente. Hoje, só de Deus aceitar a gente na presença dele já é algo esplêndido, maravilhoso. Imagina carregar o próprio Filho de Deus. E eu falei para ela, olha o exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de 2 instrumentos que eu tenho de trabalho. Não foi o que eu fiz para ela. Olha um exemplo. Aqui está os santos e Maria. Aqui está Jesus. Os instrumentos, ambos me ajudam no meu trabalho, porque um abotoa as peças e o outro corta as linhas, as rebarbas de tecido. Então, ambos, eles têm o mesmo funcionamento, mas não são iguais.
Assim é Jesus e os santos. E Jesus, ele é diferente, né? Ele não nasceu, é como Deus, ele surgiu. Deus não tem a origem. Ele apenas é, né? Como Moisés perguntou, quem o Senhor é? Ele disse, eu sou quem eu sou. Então, ele não é como nós, que precisou de ter sexo com o pai, com a mãe, para vir. Então, aí que eu quero entrar. Jesus, ele veio como Deus. Ele não tem origem. E os santos têm origem, gente. Eles tiveram pai e mãe. Eles têm origem natural como nós. E Jesus, origem sobrenatural. E eu falando isso pra ela, ela falou assim, nossa, ninguém nunca falou pra mim dessa forma. E me agradeceu, passou as mãos sobre meu cabelo, que é um parente, ela é muito carinhosa. E ela falou, olha, teve um outro parente nosso que esteve aqui e já chegou na maior agressividade, parecendo que a casa era dele, e já dizendo, a senhora tem que quebrar isso aí, porque isso aí é tudo demônio. Dessa forma, eu nunca iria para a igreja. E da maneira que você me ensinou, eu vou te falar que há muitos anos atrás eu fui à igreja. E eu parei de ir para a igreja por essa decepção. Que as pessoas só vêm me falar o que eu tenho que fazer me condenando. Mas não me contava a origem. Eu não sabia que os santos eram diferentes de Jesus. Eu achava que eles eram sobrenaturais, assim como Jesus, como os irmãos de Jesus. E eu falei para ela, não, ela apenas carregou ele teve irmãos terrenos. É como se a pessoa adotasse um bebê. Ele seria um filho, mas adotivo, não um filho daquela mulher, daquela mãe, daquele pai. Os irmãos seriam de consideração, não seriam irmãos verdadeiros. E com isso, indiretamente, eu também evangelizei o padre. Porque essa pessoa foi contar para o padre, olha, eu tive um parente em casa e me ensinou isso de uma maneira diferente. E nisso ela ficou tão feliz de eu ter ensinado para ela da maneira certa, que ela foi também evangelizar o padre. Ou seja, eu posso ter ganhado duas pessoas ao mesmo tempo. Enquanto outras pessoas veio até ela e podia ter condenado, deixado ir para o inferno, duas pessoas, até 3, 4 que tem na casa dela. Então, automaticamente eu evangelizei ela sem a intenção de evangelizar um líder forte religioso, que é um padre, gente. E ele falou que realmente foi uma maneira muito sábia de eu ter ensinado isso para essa pessoa. Então é o que eu digo para você, gente. Chega com amor, chega com carinho. Olha, é como um filho. Ninguém quer escutar que o seu filho é endemoniado. Ninguém quer escutar que a sua mãe, a sua esposa, o seu marido é endemoniado. Os santos, para eles, está com eles têm esse costume desde criança, então eles têm amor. Eles vão até a Romaria de Aparecida do Norte, Congonhas, né? Que são cidades aqui próximo de Minas Gerais. Eles vão, buscam essas imagens com muito adereço, limpam, pulem, né? Que essa pessoa, ela tem, ela pode ter de ferro, de madeira, né? Ela tem amor, então se sumir ali, ou se alguém condenar, gente, a pessoa vai ficar sentida. E eu te falo que eu tenho encontrado pessoas no meu caminho que dizem, eu nunca vou para uma igreja de crente. Porque eles só, a primeira palavra que eles vêm me falar, eu sofrendo, eu quero dizer, olha, eu vou te dar um abraço, eu vou te ajudar, eu vou te trazer uma cesta básica. A primeira coisa que a pessoa vem é pegando uma imagem minha e dizendo que vai levar a jogar fora porque ali tem demônio. Como que eles querem que eu aprenda dessa forma que os santos é diferente de Jesus, porque eles têm origem natural? Como eu vou entender da maneira que você me ensinou que eles vão precisar de um julgamento como nós? Que eles foram de carne e osso. Nenhum morreu em prol de nossas vidas, como Jesus. E é o ensinamento que eu deixo para vocês, gente. Preguem com carinho, com amor. Às vezes está aí a razão, porque o seu marido, o seu parente, ainda não foi na presença de Deus. Às vezes você culpa o diabo, mas na verdade o culpado pode ser você.